que ele não está fazendo qualquer trabalho computacional com essas fotos. São fotos realmente feitas somente com a câmera preparada, né? E um tempo certo de exposição. E agora eu gostaria de apresentar o tema da mensagem de hoje, a série Mostre-me Deus. E hoje eu queria falar sobre o universo e a sua escala, ou o universo e seu tamanho. E o subtema é o Deus grande que se interessa pelo pequeno. E para isso eu queria voltar ao nosso encontro passado e falar aqui sobre que a nossa jornada até aqui. Nós começamos falando da nossa casa, depois falamos um pouco sobre os planetas do sistema solar, falamos sobre as galáxias, como aqui as galáxias elas estão organizadas, a nossa galáxia Via Láctea, nosso grupo local, aqui um superaglomerado de galáxias que contém bilhões e bilhões de galáxias, e aqui nós temos o superaglomerado local. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, o nosso universo como um todo, universo observável. E para começar a nossa jornada, eu queria falar sobre uma das estruturas maiores já identificadas pela cosmologia, tá? O nome dessa estrutura é chamado de superaglomerado Laniakea, considerado o maior superaglomerado já rastreado. Vamos lembrar, o que é um superaglomerado? É um conjunto de galáxias. Você tem galáxias, elas estão distribuídas, mas a maioria delas está acumulada em determinadas regiões, e essas regiões elas se conectam e formam, às vezes, uma estrutura só. E quando eu falo essa palavra, que eu vou repetir várias vezes, estrutura, são estruturas conectadas gravitacionalmente, tá? E o Laniakea, essa estrutura, essa manchinha amarela aqui, ó, ele foi descoberto em 2014, tá? Ele é um mapeamento de 8.000 galáxias, tá? Um mapeamento aqui, ó, de 8.000 galáxias, e é interessante ver que de 100.000, eles mapearam essas 8.000 galáxias e depois descobriram de 100 a 150.000 galáxias nessa estrutura. A distância que ele percorre, essa manchinha amarela, é de 520 milhões de anos-luz. Isso significa que, se nós percorrermos essa faixa amarela, com aquela nossa nave espacial que temos usado até aqui, que vai à velocidade da luz, se nós a percorrermos, nós vamos demorar 520 milhões de anos. E vocês lembram qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Incrível, né? Então, continuando aqui, eu vou fazer algumas perguntas e nós vamos começar a pensar sobre elas. Vejamos. A primeira pergunta: vocês acham que nós já falamos sobre galáxias e aglomerados? Mas a minha pergunta: será que existem regiões vazias no universo ou tudo está preenchido por galáxias? Não. Na verdade, tudo não está preenchido por galáxias. Tem regiões que, apesar de terem objetos, galáxias aqui e ali, mas são muito pouco ocupadas por galáxias, são pouco densas, a gente diria isso. Tão pouco densas comparados com as outras regiões, que elas são chamadas de vazios, e em inglês é voids, tá? Então aqui vocês têm vários voids, regiões, que a média de quantidade de galáxias dentro dessas regiões é muito baixa, a ponto de eles serem chamados de vazios. Pouca gente sabe disso. E esses vazios, esses super vazios aqui, ó, você tem um vazio aqui chamado vazio de Boots. Ele é considerado um dos maiores vazios já registrados. Não é o maior, nós já vamos falar sobre o maior. Ele foi descoberto em 81. Olha só, o diâmetro dessa quase uma elipsoide aqui, formato daquela bola de futebol americano. Então, esse formato aqui tem quase um diâmetro aproximado de 330 milhões de anos-luz. E dentro dele, esse vazio só tem cerca de 60 galáxias. Vocês têm ideia disso? Só nesse espaço enorme só tem 60 galáxias. Então, a densidade de galáxias aqui é muito baixa, a ponto de ser chamado de um vazio. Então, o universo tem muitos vazios, tem muitos abismos, né? Podemos
aproximar. Mas o maior vazio registrado tem essa representação computacional aqui. É um vazio local, o maior vazio registrado. E detalhe, nós estamos nele. É uma região bem vazia, nós estamos aí nele, e ele é chamado de KBC, tá? KBC supervoid. O KBC supervoid, tá? Ele fica aqui nessa região, e você pode observar o seguinte, tá? KBC supervoid, ele foi descoberto em 2013, e o diâmetro disso aqui, para você atravessá-lo, o diâmetro dele é de 2 bilhões de anos-luz. Significa que você indo na velocidade da luz, você demoraria 2 bilhões de anos para atravessar. Então, é um vazio muito, muito, muito grande. É o maior registrado até hoje. Então, nós começamos com a pergunta: quais são as maiores estruturas do universo? Falei do Laniakea, esse superaglomerado. Estou falando agora do maior vazio, né? O KBC. Mas vamos fazer uma pergunta muito curiosa e vou apresentar a vocês uma das imagens mais fantásticas que já foram feitas sobre o universo. Qual seria, então, a melhor imagem que foi fotografada do universo? E a eleita, por unanimidade, é uma imagem que não é pela beleza, mas pela riqueza que ela apresenta e pela sua história, tá? Essa imagem, ela foi produzida numa ideia, deixa eu explicar aqui para vocês. Ela foi produzida sem as pessoas preverem que era o que ia acontecer. O diretor do telescópio, como funciona um telescópio? O telescópio, quando você participa de uma equipe de pesquisa que vai gerenciar um telescópio, você faz uma solicitação de pedido de uso do telescópio. Olha, eu gostaria de investigar tal região do espaço, fazer isso na pesquisa. Para isso, eu precisaria de tantas horas do telescópio. A equipe que gerencia vai avaliar seus pedidos e vai te dizer se você vai ter direito ou não. O telescópio Hubble é do mesmo jeito. Só que o telescópio Hubble era, né? Mas o telescópio Hubble, ele tinha o diretor do telescópio Hubble e os diretores dos projetos, os chefões. Eles não precisam fazer projeto, eles têm já um tempo fixo garantido. E o diretor do projeto Hubble disse assim: olha, eu tenho tempo de uso do telescópio, mas eu não sei direito o que fazer. Então, em uma reunião, eles tiveram uma ideia. Vamos pegar o telescópio Hubble e vamos apontá-lo para uma região vazia do espaço. Eles estão olhando assim do céu, né? Não do espaço, do céu. Olharam para o céu e disseram: aquela região vazia ali, vamos apontar o telescópio Hubble para lá. E aí eles apontaram o telescópio Hubble, mas não só para tirar uma foto, tirar várias e várias fotos, fazer várias exposições. Para fazer isso, ao fazerem isso, eles tiraram essa foto, que é chamada de foto de campo profundo. São várias exposições. Ela foi feita em 1995. Talvez alguns que estão me ouvindo nem tinham nascido. Mas, para mim, é bem aí. Ela foi feita em 95 e tinha 342 exposições por 10 dias. Eles ficaram lá com a câmera expondo por 10 dias e fizeram 342 fotos e analisaram e montaram esse mapa. O que esse mapa tem de tão especial? Primeiro, a área que ele cobre é uma área de 2,5 segundos de arco. Tá? 2,5 minutos de arco. O que é 2,5 minutos de arco? Deixa eu te explicar. Você pega uma bola de tênis, sabe aquela bolinha de tênis? Você pega uma bola de tênis, coloca ela a 100 metros de distância de você. Então, pega uma bolinha de tênis e coloca ela a 100 metros de distância de você. É o tamanho da área que eles observaram no céu. Foi o tamanho da área. E olha só o que acontece. Eles tiraram essa foto. Riquíssima e o mais surpreendente. Sabe o que são esses pontos? A maioria desses pontos não são estrelas. Na verdade, nessa foto tem apenas 10 estrelas. A maioria aqui são 3.000 galáxias. Então, cada ponto luminoso desse tem bilhões de estrelas. E isso numa região vazia do universo. Então, o universo é muito rico. Essa foto foi famosa por muito tempo. Tão famosa que eles decidiram repetir esse projeto em outras ocasiões. E
No ano de 2004, eles tiraram uma nova foto, só que com mais tecnologia, né? Uma foi em 95, então eles tiraram aí essa foto 9 anos depois, e o que eles encontraram? Agora eles fizeram uma foto, não só com 342 exposições, mas com 800, e tiraram muitas fotos, 800 fotos, e analisaram. O que vocês estão vendo aqui são 10 mil galáxias. E qual foi a área do céu que eles tiraram essas fotos? Pasmem. Imagina a lua cheia, tá? Vista da Terra. Divide ela em 10 partes. E eles pegaram uma partezinha dessa da lua cheia. Seria uma área correspondente a isso. E tiraram. Aqui você praticamente já não vê mais, não consegue identificar estrelas. O que você está vendo são só galáxias. A riqueza de galáxias no céu. Isso é uma foto, gente. Tá? Isso é uma foto. Mas depois eles repetiram essa foto já em 2019. Eu precisei atualizar essa palestra. Na primeira vez que eu apresentei essa série, eu não tinha essa foto. E durante as apresentações, eu consegui adquirir essa informação e atualizar as palestras. E aqui o que você está vendo não é o Ultra Deep Field, mas é o Hubble, o legado de campo profundo. Foi a última foto feita com essa estratégia, com o Hubble, e eles fizeram aqui 7.500 fotos, várias, e juntam elas por 16 anos. E vocês estão vendo aqui, cada pontinho desse, você não vê mais estrelas, você está vendo 265 mil galáxias. Foram quase um ano de exposição, 250 dias. Aqui você está vendo o universo com cerca de 500 milhões de anos. Porque você sabe que quando nós tiramos uma foto do universo, nós estamos olhando no passado, né? Porque o universo é tão grande que demorou muitos anos para aquela imagem chegar até nós. Então, aqui nós estamos olhando o universo como ele era, e no passado, e com 500 milhões de anos, ele tinha essa riqueza toda. E essa foto corresponde a uma área apenas, mais ou menos do tamanho da lua cheia, tá? Tamanho da lua cheia. Então, olha só a área que essa foto corresponde. Aqui eu queria falar um pouco sobre o mapeamento de galáxias que nós temos. Aqui são os dados de mapeamento. Cada pontinho desse representaria a galáxia e como elas estão. Esse foi um grande mapeamento chamado SLOAN, tá? É um mapeamento do céu muito bom, muito interessante. Mapeou quase um quarto do céu, milhões de galáxias. Mas agora eu queria fazer aqui nossa conversa através de perguntas de criança. Eu acho essa parte bem divertida e a gente queria pensar com vocês através de perguntas de criança. E a primeira pergunta que eu queria trazer aqui é: qual é a maior estrutura do universo? Eu falei do Laniakea, eu falei aqui dos voids, os vazios, mas será que eles são maiores? Será que os maiores são superaglomerados, que contém várias galáxias assim? Não. As maiores estruturas do universo têm um nome diferente, talvez muitos nunca ouviram falar. As maiores estruturas do universo são chamadas de grandes muralhas. É uma rede de muralhas, entre aspas. E por que muralhas? Porque elas têm em uma dimensão um grande comprimento, e em outra ela tem uma altura, assim, né? Então a relação dá uma ideia de muro. Que você está vendo uma representação, uma ilustração artística dessas muralhas, essas conexões, essa rede de muralhas. E deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, o que você está vendo aqui é um mapeamento de galáxias no céu, feito pelo Sloan. E ele ocupa a terceira posição em maior estrutura já mapeada do universo. Estrutura, de novo, é alguma coisa ligada gravitacionalmente. E aqui está essa estrutura. Aqui, ó. Você tem um mapeamento, isso aqui tudo é conectado, tá? Ela é chamada de Grande Muralha Sloan. E só para você ter uma ideia, se para você sair daqui para cá, você demora 1,37 bilhões, o bilhão, né, de anos-luz de extensão. Então, para você, ó, nós estamos aqui, ó. Aqui no mapeamento aqui é feito do centro da Terra, né? Da Terra, não do centro da Terra, mas da Terra. Você mapeia o céu.
Então, você está olhando aqui, mapeando o céu, tá? Como uma antena, assim, mapeando o céu. O universo, no caso. E aqui você tem a distribuição de matéria. Que eu quero mostrar para vocês. Para a gente sair daqui e chegar aqui, é tão longe, que mesmo indo à velocidade da luz naquela nossa nave espacial, demoraria 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos. Para aí. Grande, né? Eu não canso de admirar essa informação. Mas aquela estrutura que ocupa o segundo lugar de maior estrutura gravitacionalmente ligada do universo é chamada de a Grande Muralha de Quasares. O que é a Grande Muralha de Quasares? É que você tem uma estrutura aqui, esses xizinhos, essas cruzes, na verdade, estão marcando aqui 73 quasares que estão conectados gravitacionalmente. Tá? São 73 quasares. Eles se estendem por uma distância aqui, ó. Se você fosse caminhar aqui, eles se estendem por uma distância de 4 bilhões de anos-luz. Ela foi descoberta depois de um mapeamento, é uma das maiores, a segunda posição da maior estrutura gravitacionalmente ligada. Bom, e qual é a maior, Rafael? Quem ocupa o primeiro lugar? Tchan, 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 tchan. Quem ocupa o primeiro lugar é a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis. Essa estrutura aqui, Hércules Corona Borealis, ela é uma, basicamente, ela é uma estrutura tão grande, que se você for percorrer essa estrutura todinha aqui, você quase vai demorar a idade do universo, cerca de 10 bilhões de anos-luz. Tá? Ou seja, ainda a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo para você percorrer essa conexão toda aqui. 10 bilhões de anos. É uma parede gigantesca. Bom, então, Rafael, essa é a maior estrutura do universo? Sim, essa é a maior estrutura do universo. A pergunta é, mas e o universo? Qual é o tamanho do universo, Rafael? O que é que você acha aqui? Qual seria o tamanho do universo? Então, deixa eu mostrar para vocês o que a ciência tem revelado. O tamanho do universo aqui é uma pergunta interessante, fundamental, mas a primeira coisa que eu vou responder a vocês é até onde a gente consegue ver o universo? Porque o tamanho do universo pode ser medido por aquilo que nós conseguimos ver. Só que, devido ao processo de formação do universo, existe um limite até onde a gente consegue ver, porque de lá, imagine aqui essa linha temporal aqui, ó, que nós estamos na Terra, e aqui você vai olhando para dentro do universo e aqui vai ficando um universo mais jovem. Só que chega uma região aqui do universo, numa época, em que o universo tinha uma barreira, e essa barreira, devido à estrutura do universo na época, impede que a gente veja além dela. Então, nós temos aqui o que a gente chama de universo visível, tá? Mas, por que visível? Porque a gente não consegue observar além. É uma barreira enorme de quase 45 bilhões de anos-luz. Ou seja, aí você vai me fazer uma pergunta muito inteligente. Rafael, eu já ouvi falar que o universo tem cerca de 13 bilhões de anos-luz. Como é que essa distância até o início é maior do que a idade do universo? É porque, na verdade, o cálculo que a gente faz não é com base só na idade do universo, porque o universo ele se expandiu de maneira acelerada, acelerada. Então eu não posso dizer assim, que a distância daqui para o universo é só a idade dele, daqui para Debra, até onde eu consigo ver, só a idade dele. Porque como ele veio aceleradamente, ele se expandiu aceleradamente, então a distância é maior. Agora, o que nós conseguiríamos ver desse universo é chamado de universo observável. Digamos que não existisse aquela barreira de universo visível. Até onde a gente conseguiria? Se nós estivéssemos aqui, se não existe aquela barreira, até onde a gente conseguiria observar o universo? Por quê? Eu só consigo observar aquilo que vem com a luz. Só que a luz tem uma velocidade fixa, limite, 300 mil quilômetros por segundo. Então, considerando a idade do universo,
esse tempo que a luz vai demorar para cá vai me limitar, eu não vou conseguir ver nada depois, tá? E isso é o que nós chamamos de universo observável. E ele tem cerca de 46,6 bilhões de anos-luz. Esse é o universo que a gente conseguiria observar se não tivesse aquela barreira que eu falei ainda há pouco. Mas o que os cientistas sabem é que o universo é muito maior do que isso. Apesar de nós não conseguirmos observar, não tem nada que limite o universo a ser essa bolinha que nós acabamos de observar aqui. E para vocês terem uma ideia aqui nessa simulação computacional, vocês lembram daquela maior estrutura que nós observamos, chamada Écolis Coronas Borealis? Olha o tamanho dela aqui, ó. É essa bolinha aqui amarela, comparado com o universo observável e com o universo que nós não conseguimos observar. Então, o universo pode ser muito maior do que aquilo que conseguimos observar. Bom, pessoal, agora vamos refletir um pouco sobre tudo isso. Se o universo possui essas dimensões, imagine agora Deus ao ler esse texto. Isaías 40, 21, 22 nos diz que: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Todas essas dimensões que observamos estão subjugadas a Deus. Se Deus estende os céus, é porque ele é maior que eles, maior que todo o universo. Deus não está dentro do universo. Deus está além do universo, além do espaço. Ao contrário do que diz o panteísmo, de que Deus está na natureza, não, Deus está além da natureza. Ele criou a própria natureza, o próprio espaço. Outro texto nos diz o seguinte: teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Quando a gente olha essa magnificência de Deus, essa posição dele acima de tudo, além do céu e da terra, nós corremos o risco de começar a pensar segundo o deísmo. Não sei se vocês já ouviram falar do deísmo, mas o deísmo é uma visão teológica, filosófica, de que existe até um criador. Eles definem sim que existe um criador, mas esse criador, ser supremo, criou tudo e deixou de lado. Fica só distante, observando as cenas. Então, esse criador que é maior que o universo, ele fica ali distante. Olhando para um texto como esse, que fala sobre a grandeza de Deus e como Deus está longe, nós poderíamos supor que essa descrição da grandeza de Deus implica que ele está fora do nosso alcance, pois somos como nada no universo. Parece que há um abismo entre nós e Deus, não é verdade? Olha, olha a tua grandeza, está além dos céus e da terra. Parece que há um abismo entre nós e Deus, não é? Sim, há. Mas é um abismo enorme. Um abismo no poder, um abismo no conhecimento, um abismo no caráter, a diferença entre nós e Deus. E isso nos lembra como é difícil e é complicado tentar humanizar Deus. Se às vezes você incorre no risco do deísmo, muitas vezes você quer humanizar Deus. Aqui nós estamos vendo que há um abismo entre nós e Deus. Precisamos de um Deus distante somente? Ou precisamos de um Deus grande, verdade. Mas tão distante assim? Qual é o Deus bíblico apresentado nos textos bíblicos? Qual é o Deus bíblico? Vamos lá. E olha só o que o texto de Hebreus 1:2 nos fala. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas neste último dia, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha que interessante. O que você está vendo aqui é que Deus
apesar de ser tão grande e está acima desse universo gigantesco que nós acabamos de testemunhar, ele busca se relacionar conosco. Realmente existe um abismo entre nós e Deus, mas esse abismo não é maior do que Deus. E Deus nos busca se relacionar. Relacionamento este que se fundamenta na revelação de si mesmo, através de seus profetas, no Antigo Testamento, através dele mesmo nas suas manifestações, e em seguida ele se apresenta a nós através de seu Filho, que é a imagem dele mesmo, na medida que Jesus é um membro da própria Trindade. Então, quando você pensar no Deus Criador magnífico, que criou o universo inteiro, que é maior do que todo o universo, lembre-se, aquele Deus é o também Jesus. Então, muitas vezes a gente quer dissociar o Deus Criador magnífico do Jesus pequeno, humano. Não, dissociar o amor e a doçura de Jesus do Criador de tudo é uma negação direta da verdade bíblica. Nós não podemos dissociar o Jesus amoroso do Deus Criador. E seguindo aqui, pessoal, vejam bem, olha só, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. A mais profunda e completa revelação que Deus fez de si mesmo foi enviar seu Filho, aquele que era um com ele desde a eternidade. Jesus é a mais perfeita revelação do caráter de Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Você ama a Jesus? Então você sabe que ama o Criador. Um Deus que conhece o fim desde o começo, como é o Deus bíblico, que é o Alfa e o Ômega, ele já sentia a dor do sacrifício do seu filho, membro da Trindade, desde o começo do universo. Por isso que a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi feito desde a fundação do mundo. Porque para Deus, isso não, o sacrifício de Jesus não era no passado, no futuro, é sempre presente, algo que ele sempre sentiu e sentirá. Esse distanciamento. Porque Deus não está preso a um momento. Deus sentiu aquela dor da separação, mas ele fez isso porque ele nos ama. E quando a gente pensa sobre isso, podemos ler o texto de Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, a questão agora não é se esse ser está ou não disposto a ter um relacionamento conosco. Essa não é a pergunta. Deus quer se relacionar comigo? Deus me aceita? Não, essa não é a dúvida. Deus quer se relacionar conosco. A dúvida é: seremos capazes de descer do nosso alto e sublime trono que construímos e habitar com Deus? Ou você vai continuar na sua postura arrogante, dizendo: eu sou o Senhor da minha vida, eu sei o que é melhor? Então, nesse caso, você estaria disposto a descer dessa posição e agora deixar que Deus seja o seu Deus? Deus não é um criador que nos criou e nos deixou a viver em um mundo problemático e doloroso, difícil. Esse seria um sádico, que mesmo conhecendo o nosso sofrimento, tendo poder para fazer algo, não faz. Deus interviu, Deus intervém, Deus enviou seu Filho. E por isso que o texto de Isaías 40 diz assim: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Até ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como as águias. Correm e não ficam exaustos.
andam e não se cansam. Olha que lindo. Deus grande, majestoso, que tem o universo na palma de suas mãos, se debruça através desse abismo para alcançar o cansado, alcançar o jovem, o contrito, quem está cansado, sem forças, para lhe dar esperança, para lhe renovar as energias. O pequeno, enfraquecido e diminuído desse mundo não foge ao olhar e preocupação de Deus, mas pelo contrário, ele os busca, os acolhe e os renova. Você que se sente cansado, você que se sente esquecido, seja pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos filhos, pela própria igreja, lembre-se, tem um Deus que criou o universo, que não esqueceu de você, que vai atravessa o universo para cuidar de você. Isso é profundo, isso é lindo, isso é singular. Isso não acontece em religião nenhuma. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Deus conhece detalhes da vida de vocês. Não para os condenar, não. Muitas vezes a gente, quando vê aqueles textos de sonda-me, Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. A gente às vezes pensa que Deus é como um investigador buscando crimes para nos condenar. Não. Deus está buscando algo para nos salvar. É como um pai que está atento ao movimento dos seus filhos para cuidar deles. Esse é o nosso Deus. É. Eu sei que começar um novo relacionamento é muito difícil. Eu sei que você, talvez que esteja distante de Deus, você que está conhecendo um pouco sobre Deus, eu sei que você pode ficar em dúvida sobre dar esse passo. Mas eu gostaria de lembrar você que aquele que está te convidando para esse relacionamento, ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele conhece seus mais sombrios defeitos. Contudo, ainda quer estar ao seu lado. Ainda quer ser seu amigo. Melhor, quer cuidar de você. Literalmente, te amar. Portanto, será o relacionamento mais franco e transparente que você poderia ter. Porque não tem como você se esconder dele. Ele te conhece, ainda assim te ama. Mas é só deixar se transformar segundo a imagem e semelhança do seu novo companheiro. Você não vai continuar como está. Ele vai transformar você pela presença, pela companhia. Não há o que temer. A mão dele está estendida a você. A questão é, você vai estender a sua? E aqui, para finalizar a nossa mensagem, eu queria trazer um texto que é curiosamente escrito por um ateu, mas que eu gosto de pensar sobre ele. Um físico famoso, prêmio Nobel e muito conhecido, ele diz o seguinte: parece-me que se a palavra Deus tivesse alguma utilidade, deveria ser usada para significar um Deus interessado, um criador e legislador, que estabeleceu não apenas as leis da natureza e do universo, mas também os padrões de bondade e maldade, alguma personalidade que se importa com nossas ações. Em poucas palavras, algo apropriado para a nossa adoração. Esse é o Deus que fez sentido a homens e mulheres através da história. Essa descrição é muito precisa para falar sobre um Deus da Bíblia, um Deus interessado, um criador, o legislador das leis da natureza e da moralidade, um Deus que se importa conosco, algo apropriado para adoração. Obrigado, pessoal, que nós possamos, nesse momento, aceitar o convite desse Deus que atravessa esse gigantesco universo para se encontrar conosco. Vou convidá-los a orar. Querido Senhor, muito obrigado pela demonstração de amor, de atenção, ao se direcionar a nós e cuidar de nós, seres tão ínfimos, tão pequenos. Que possamos, Senhor, descer da nossa arrogância, do nosso trono e nos abraçar com o Senhor, e nos encontrar com o Senhor. Abençoa esta igreja, a vida de cada um deles, abençoa a liderança, o pastor, e que todos possam, Senhor, ter um novo relacionamento contigo,
Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Professor, nós queremos lhe agradecer mais uma vez e estamos lhe estendendo aqui o convite para todas as pessoas que estão nos assistindo, porque ainda tem domingo que vem, né, professor? Domingo que Tem vem. sim, exatamente. No próximo, nós vamos falar sobre Deus legislador, as leis de Deus, as leis do universo e as leis de Deus. Maravilha. Boa semana, professor. Muito obrigado a todos que estão aqui. Também boa semana a todos. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço, pessoal. Professor.